Nós vamos então para o nosso estudo de hoje do livro da Revista Espírita, mês de setembro de 1859. Nosso tema de hoje: Tempestades, o papel dos espíritos nos fenômenos naturais. Ok, Angelina. Esse tema ele é interessante para o nosso estudo, mas antes de começarmos ao estudo propriamente, nós temos aqui que fazer algumas conexões, né? Sempre aquelas correlações entre assuntos para que a gente possa contextualizar esse tema que vai ser estudado, né? Então tem aqui nomes de pessoas, locais, eventos, tudo isso para que a gente tenha um entendimento da forma como as coisas aconteceram, para depois nós termos a visão que chega para nós do mundo espiritual. Nós começamos então, voltando um pouco no nosso estudo aqui dessa sessão, desse mês que nós estamos estudando, né, que é aqui o mês de setembro de 1859, no Conversas Familiares de Além Túmulo. Nós estudamos, isso aqui era o mês também de setembro. Então nós estudamos aquela comunicação de um oficial do exército da Itália, que era a segunda entrevista dele, né, na Sociedade, no dia 1º de julho de 59, e a primeira comunicação foi no mês de julho, essa aqui no mês de setembro, né, foi a publicação, né. Kardec então fala da publicação, que ele prometeu voltar para trazer algumas informações complementares. Perguntado aqui se depois da morte ele tinha assistido a o combate, né, se ele tinha interferido ou ficou como testemunha, o sentimento de horror que ele sentia, a carnificina toda durante a guerra e tudo mais, se ele ficava apenas assistindo, né? Mas houve um momento aqui na entrevista, na questão número 12, em especial, ou a partir da questão número 12, que Kardec comentou o seguinte: uma tempestade violenta desabou no fim da Batalha de Solferino. Foi por uma circunstância fortuita ou por um desígnio providencial? Então nós que, voltando um pouco no tempo, nós temos aqui que a Batalha de Solferino ela aconteceu no dia 21 de junho de 59. Então a gente lembra que Kardec pegou a primeira comunicação desse espírito no mês de julho, publicou aqui no mês de setembro. Então, na verdade, eram 3 meses, na verdade, que essa batalha tinha acontecido, que era próxima ali ao comune italiano de Solferino, que foi aquele combate que aconteceu durante a Segunda Guerra de Independência da Itália, onde nós tínhamos ali franceses e outros grupos combatendo contra os austríacos, né? Então aquela batalha sanguinária, uma batalha que trouxe muito sofrimento para todos os que estavam lá envolvidos naquele conflito. Deixa eu pegar aqui de novo. Aqui então, Kardec perguntou sobre essa tempestade violenta que desabou no fim da Batalha de Solferino. Foi por uma circunstância fortuita ou por um desígnio providencial? Toda circunstância fortuita resulta da vontade de Deus. Kardec pergunta: essa tempestade tinha um objetivo? Qual seria? Sim, por certo, fazer cessar o combate. Foi provado no interesse de uma das partes beligerantes? Qual? Sim, sobretudo para os nossos inimigos. Ou seja, uma batalha que traria ali, então, um problema para os inimigos, que nesse caso eram os austríacos, né? Por que isso? Poderias explicar mais claramente? Perguntai-me por quê? Acaso ignorais que sem essa tempestade nossa artilharia não teria deixado escapar um só austríaco? Kardec pergunta: se tal tempestade foi provocada, deve ter tido agentes. Quais eram esses agentes? A eletricidade. É o agente material, mas haverá espíritos que tenham por tarefa conduzir os elementos? Não, a vontade de Deus é o suficiente.
ele não necessita de ajudantes tão elementares. Lembrando dos elementares que nós estudamos lá no Livro dos Espíritos. Avançando um pouco mais aqui, deixa eu pegar aqui um trechinho. Só pegar aqui o outro trecho, que eu tenho que ir devagar aqui para poder pegando todas as partes, que são muitas conexões, são várias conexões aqui, né? Muito bem, Kardec fez essa pergunta, aí então fez uma referência. Eu estou na Revista Espírita, no mês de setembro de 1859, acabei de ler ali sobre os Conversas Familiares de Além Túmulo, e agora eu vou para Tempestades, Papel dos Espíritos no fenômeno, nos Fenômenos Naturais, que é aquele artigo que vem logo depois da morte de um espírita. Muito bem, vamos devagar então, e sempre, né? Falando dessas tempestades, o papel dos espíritos nos fenômenos naturais, Kardec ele recebeu essa comunicação na Sociedade no dia 22 de julho de 1859. Ele faz uma pergunta para François Arago. Vamos a ele. Nós temos aqui no site espírito.org, que é uma publicação do jornal Mundo Espírita de setembro de 2001, exatamente falando sobre Arago. E aí ele coloca assim: sua mensagem se encontra inserida no item 8 do capítulo 18 da quinta obra da codificação, sobre o item Sinais dos Tempos, né? Ou seja, nós falamos ali do livro A Gênese. Importante ter essa contextualização para a gente saber quem é quem que está falando, por que está falando, do que está falando. Nele se reconhece o físico e astrônomo que foi Dominique François Jean Arago, também matemático, de família de profundas convicções republicanas. Seu nascimento data de 26 de fevereiro de 1786, em Stagel, na França, perto de Perpignan, tendo ali dado início aos seus estudos. Talmente brilhante, logo se transferiria para a Escola Politécnica de Paris. Aos 19 anos foi nomeado secretário do Observatório de Paris, construído em 1667 pelo arquiteto Claude Perrault, e que é considerado o mais antigo observatório em atividade no mundo, e mais tarde seu diretor. Aos 23 anos era professor de Geometria Analítica na Escola Politécnica de Paris. Até a idade de 44 anos, dedicou-se exclusivamente à ciência. Avançando um pouco mais, suas obras completas, em 13 volumes, foram publicadas após a sua morte, no período de 1854 a 1862. É considerado um grande encorajador dos jovens para a ciência, tendo sido defensor da reforma do ensino, da liberdade de imprensa e das ciências aplicadas. Consta que no ano de 1825 ele foi ganhador da medalha de Copley, da Sociedade Real de Londres, considerada a recompensa mais ofertada por aquela sociedade a descoberta ou trabalho científico de grande importância ou constituição da ciência. Avançando um pouco mais, a França lhe dedicou um selo, nominando-o como físico e político. Desencarnado em 2 de outubro de 1853 em Paris, tem seu corpo depositado no cemitério Père-Lachaise, aliás, onde Kardec também está sepultado, na capital francesa. Quem batalhou pela ciência e pela melhor ordem social, bem se revela nas letras que o codificador inseriu em A Gênese, e diz assim para nós um trecho da Gênese lá no capítulo Sinais dos Tempos. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência inconsciente, a princípio, não passando de vago desejo, de inspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas,
depois que tudo se encadeia. Na espiritualidade, com a visão mais abrangente, ainda conclui: quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Então, essa foi aqui a participação de Arago, lá no livro A Gênese, no capítulo Sinais dos Tempos. Então, a ele que Kardec recorreu para trazer essa informação. Só que a gente lembra, né, que o livro A Gênese foi publicado, né, se eu não me engano, em 1865, já bem avançado no tempo ali, né, ou 68, eu acho. Mas então, antes disso, a gente lembra que quando nós estudamos Humboldt, que era um naturalista alemão, naquela série de naturalistas, no mês de junho de 1859, quando ele falava sobre a sua visão, né, do mundo, agora que ele se encontra no mundo espiritual, já que ele se encontrava encarnado, então ele tinha uma visão completamente diferente sobre a vida, sobre a natureza, sobre a formação do mundo. Kardec, então, com ali a orientação de São Luís, fez a evocação para dizer, por exemplo, aqui na questão número 9, né, estáis satisfeito com o emprego que fizestes de vossa existência terrena? E ele responde: sim, cumpri mais ou menos o objetivo a que me propus. Servi à humanidade, razão porque hoje sou feliz. E nessa mesma entrevista, falando um pouco também sobre a existência, falando sobre o compromisso que ele teve de ser naturalista para trazer mais conhecimento para a humanidade e tudo mais, ele acabou fazendo aqui uma menção também a Arago. Na questão 23 ele diz assim, Kardec pergunta: revistes Arago depois que voltastes ao mundo dos espíritos? E ele responde: é ele que me estendeu a mão quando deixei o vosso mundo. Um pouco mais aqui embaixo, numa observação, diz assim, Kardec coloca: havendo sido chamado na sessão de 27 de maio através de outro médium, François Arago assim respondeu a perguntas análogas. A vida, qual era a vossa opinião? Em vida, qual era a vossa opinião sobre o Espiritismo? Eu conhecia muito pouco e, em consequência, não lhe atribuía muita importância. Deixo-vos concluir se mudei de opinião. Pensais seja ele um dia aceito e reconhecido pelas corporações científicas? Refiro-me à ciência oficial, pois há certos cientistas que individualmente o aceitam. Ele respondeu: não somente o penso, como tenho certeza. Ele terá o destino de todas as descobertas úteis à humanidade. Achincalhado a princípio pelos sábios orgulhosos e pelos tolos e ignorantes, acabará sendo por todos reconhecido. Aí falava sobre o sol e tudo mais. Então, Arago, ele teve aqui, né, ou Arago, né, diz assim, mas usando ali a pronúncia francesa, já que ele era François Arago, então nós vemos esse nome dele presentes aqui nessas conversas da Revista Espírita, também trazendo essa participação lá no livro A Gênese, e é a ele que Kardec recorre para falar sobre essa interferência dos espíritos nos fenômenos da natureza. Que, aliás, nós temos aqui, deixa eu fechar um pouco de página, nós temos aqui no livro dos Espíritos, no livro 2º, Mundo dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, é o item número 9 também, Ação dos Espíritos sobre o Fenômeno da Natureza. Então nós veremos aqui que são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questões que Kardec estuda, bom de mal. São 7 questões que Kardec estuda. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 questões que Kardec estuda, que
Questões essas que foram retiradas exatamente dessa conversa na Revista Espírita. Então é importante também a gente analisar a própria estrutura do Livro dos Espíritos, lembrando que a primeira edição foi lançada em 1857 e a segunda edição ali a partir acho que foi 1961 que foi a segunda edição. Então nós vemos que essas entrevistas e essas informações que Kardec foi colhendo junto aos espíritos, na Revista Espírita, ele depois então foi separando algumas informações, um material importante que ele ia selecionando para formar a segunda edição do Livro dos Espíritos. Então a gente percebe que na Revista Espírita aqui é a fonte, né, de onde Kardec tira essas informações. Nós vimos então aqui na Batalha de Solferino. A Batalha de Solferino diz o seguinte para nós. A Batalha de Solferino, só para a gente entender a importância desse fenômeno da natureza para interromper aquela batalha, para acabar com essa batalha. Por isso é importante da gente fazer aqui um embasamento com todas essas informações cruzadas para vermos quem é quem e o que aconteceu. A Batalha de Solferino aconteceu no norte da Itália em 24 de junho de 1859. Foi um episódio decisivo na luta pela unificação da Itália e também um momento importante na evolução do humanitarismo moderno. Está na origem do movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e das Convenções de Genebra. Então vimos assim que na história não é simplesmente mais uma batalha que aconteceu. A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho foram fundados nessa batalha por causa da necessidade de uma solidariedade, de um humanitarismo nas tantas mortes que aconteceram, e também das convenções de Genebra, que até hoje são utilizadas ali como elementos de equilíbrio durante uma guerra. Como, por exemplo, tratar com humanidade prisioneiros, aqueles que são feridos de guerra, tudo isso é até hoje colocado em prática nessas guerras que nós vemos, infelizmente, ainda aqui na nossa sociedade planetária. Tropas aliadas francesas e sardas, comandadas pelo imperador Napoleão III, enfrentaram soldados austríacos por volta de 3 horas da manhã do dia 24. Às 6 horas, a batalha estava no auge. O sol forte se abateu sobre os 300.000 soldados que atiraram, pisotearam, golpearam com baionetas e cortaram as gargantas de seus inimigos. Após 15 horas de carnificina e derramamento de sangue, cerca de 6.000 homens estavam mortos e mais de 35.000 ficaram feridos ou desapareceram. Os serviços médicos dos exércitos franceses e sardos ficaram sobrecarregados. O transporte para os feridos praticamente não existia. A comida e a água escassearam. Na igreja de Castiglione, a Chiesa Maggiore, né? Um jovem suíço chamado Henri Dunant, que estava na região a negócios, fez o que pôde para tratar os feridos e moribundos, com a ajuda de voluntárias locais. O grupo cuidou de todos os homens de forma igual, independente de que lado haviam lutado, inspirando as mulheres a inventar a frase Tutti Fratelli, todos irmãos. Considerado por muitos o pai do humanitarismo moderno, Henri Dunant também foi comprovadamente o primeiro repórter e jornalista a cobrir uma guerra. Em 1862, publicou por conta própria um relato dos danos provocados pela batalha, intitulado Memória de Solferino, em inglês. E aqui depois então fala, sobre incentivar a criação de uma organização neutra e imparcial para proteger e assistir os feridos de guerra, que era o CICV. Ele também propôs que deveriam ser criadas sociedades voluntárias de socorro para tratar dos feridos, e essa ideia então trouxe a Cruz Vermelha Nacional e o Crescente Vermelho. E aí, então conto mais um pouco da história dele aqui. Tem um livro que ele publicou, exatamente esse que a gente viu agora, Lembrança de Solferino, que diz para nós o seguinte: esse livro foi publicado pela Cruz Vermelha Internacional, e aqui eu coloquei aqui o verbete tempestade, e nós tivemos essa descrição. Diz assim: os soldados do imperador Francisco José
haviam recuado. O exército do conde Wilhelm foi o primeiro a receber de seu comandante a ordem de retirada, mesmo antes que o marechal Conrobert tivesse trazido todos os seus homens para a ação. Apesar da firme posição do conde Stadion, o exército do conde Schlick estava enfraquecido pelo apoio indeciso dos marechais de campo e foi obrigado a abandonar todas as posições que os austríacos haviam transformado em uma simétrica cadeia de fortalezas. Aí vem o trecho que interessa para nós. Enquanto isso, o céu estava escuro, as nuvens pesadas cobriram o horizonte. O vento irrompeu furiosamente, torcendo os galhos das árvores e levando-as pelos ares. Uma chuva fria foi trazida pela tempestade. Era uma chuvarada contínua que encharcou os soldados, já debilitados pela fome e cansaço. Ao mesmo tempo, apareceram rajadas de vento trazendo turbilhões de uma poeira cegante. De forma que agora, além do inimigo, também havia outros elementos a serem combatidos. Mesmo agachando-se sob a tempestade, os austríacos se reuniam quando seus oficiais chamavam, por volta das 5 da manhã, o massacre foi decidido, primeiro em um lugar, depois em outro, pelas torrentes de chuva e granizo, pelos trovões e raios e pela escuridão que cobria o campo de batalha. Então essa descrição desse evento, dessa grande tempestade que aconteceu nessa batalha de Solferino, foi exatamente a mesma batalha, a mesma descrição que nós recebemos aqui na Revista Espírita por esse oficial, que ele falava que essa tempestade, que Kardec também comentou, que pelo que nós observamos aqui, né, que era algo muito recente, era coisa de 2 meses, aquela notícia dessa grande tempestade naquela região de Solferino acabou se tornando notícia em todos os lugares. Por isso Kardec perguntou àquele oficial se aquela tempestade tinha alguma coisa a ver com algum fenômeno, entre aspas, sobrenatural. E aí então ele respondeu que não e coisa e tal. Aí depois a gente vem aqui agora num artigo específico sobre isso. Então a gente vai analisar um trecho, vai analisar então essas perguntas que Kardec publicou. Pois é, né? Sempre serão. Então aqui, tempestades, papel dos espíritos nos fenômenos naturais, Sociedade, 22 de julho de 1859. A François Arago, Kardec coloca: disseram-nos que a tempestade de Solferino, esse disseram-nos, ele faz uma referência àquele oficial que nós vimos então, tivera um objetivo providencial e nos assinalaram vários fatos desse gênero, especialmente em fevereiro e em junho de 1848. Durante os combates, tinham essas tempestades um fim análogo? Quase todas. Interrogado a respeito, disse-nos o Espírito que, em tal circunstância, só Deus agia, sem intermediários. Permite-nos algumas perguntas relativas ao assunto que vos pedimos sejam resolvidas com a vossa clareza habitual. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisso como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da tempestade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para agitar, acalmar ou dirigir. O Espírito responde: mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce uma ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. O espírito evocado assim se expressou por ter um conhecimento menos perfeito dessas leis, assim como das leis da guerra. Então nós temos assim não apenas as leis que dizem respeito aos fenômenos naturais, como também as leis que falam da lei da destruição que nós estudamos, a finalidade da guerra. Muitas vezes nós temos ali um evento que traz para nós essa destruição, esse abalo numa sociedade, com o fim de uma transformação.
aquela ideia de que para que a gente possa levantar uma construção num local onde já existe algo construído, é necessário primeiro fazer a demolição para depois fazer a reconstrução, ou fazer a construção. Então, quando nós falamos dentro de uma situação moral, a gente lembra inclusive, bom dia Flávio, a gente lembra inclusive naquele livro de Leon Denis que fala sobre o espiritismo e a guerra, ele diz para nós sobre a acomodação da França naquele período da Belle Époque, né, onde nós tínhamos ali a arte, as grandes descobertas, que é algo que chamava ou que chama a atenção ainda quando nós estudamos. Ao estudarmos, por exemplo, a ciência no final do século XIX, naqueles eventos em que Santos Dumont participava na França, com a corrida dos balões, dos dirigíveis, até chegarmos no início do século XX, com o 14 bis e o Demoiselle que ele apresentou, nós tínhamos ali os carros sendo inventados, nós tínhamos ali a eletricidade sendo utilizada, outras tantas descobertas, né? Falando de eletricidade, combustão interna, vapor e tudo mais, tudo nesse campo da descoberta. Falávamos sobre a química, falávamos sobre a física, tudo isso acontecendo nesse período na Europa, tendo a França como sendo ali o ponto de referência dessas grandes descobertas, dessa evolução. Ao mesmo tempo, a arte também começou a surgir. Um novo estilo artístico começou a surgir, as pessoas começaram a ver o mundo de uma forma muito mais positiva, de uma forma muito mais realista do que aquela fantasia do passado, exatamente por esse motivo. Então, nos livros de história, nos livros de arte, nós temos o registro desse momento. Mas o que pouco se fala desse momento era o período moral da França naquela época. Era a viciação, era ali a futilidade da vida, os cabarés começavam a surgir agora de um modo habitual na sociedade francesa. E aí então Leon Denis comenta que a França acabava se tornando de tal modo acomodada que somente uma grande agitação era capaz de fazer com que ela se transformasse. Foi dali então que poucos anos depois, em 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial. Então, mostra ali, nesse caso de Leon Denis, ele mostra para nós também que essa mesma colocação do Espírito Arago falando para nós sobre as leis da guerra, como nós vimos também no Livro dos Espíritos, a lei de destruição. Então há a necessidade de uma transformação, e o que nós estamos vivendo hoje durante esse período de pandemia não é diferente. Para que a gente possa mudar o modo de pensar da sociedade, há a necessidade de uma chacoalhada geral. E essa chacoalhada geral, claro que nós vemos ali o grande impacto que isso acontece na economia, na saúde, a quantidade de pessoas desencarnando e tudo mais, mas aquilo que nós não percebemos que acontece de uma forma invisível é exatamente a transformação moral da sociedade durante esse período, onde elas têm que fazer ali muitas renúncias, desperta valores que estavam adormecidos, provoca ali transformações na organização de determinadas sociedades, mas o ideal é uma transformação geral. Então nós vemos assim, aquilo que os livros vão registrar. No futuro, quando nós pegarmos daqui a 10 anos, 20 anos e tudo mais, nós vamos olhar assim, então que a pandemia teve tantas mortes, que tantas descobertas científicas aconteceram, que os problemas econômicos levaram ali algumas sociedades em recessão, mas nós não veremos a transformação moral. Da mesma forma que nós não vemos essas transformações em outros grandes eventos do passado, porque a parte moral, não sendo material, não sendo concreta, sendo apenas ali algo que só pode ser percebido pela nossa percepção, pelos nossos sentidos, pela nossa observação, isso acaba não sendo registrado nos livros de história. Não vai constar, por exemplo, dizendo que durante aquela pandemia a sociedade planetária se tornou mais solidária, mais cuidadosa. Isso não aparece. Porque, afinal de contas, não é algo que você pode mensurar. Não é algo que os cientistas, os pensadores podem analisar em termos de comportamento. Simplesmente se fala sobre aquilo que se registra nos livros, nos documentos. Então, essa destruição também, no caso a lei da destruição, também tem esse objetivo, como Kardec coloca aqui em cima, voltando um pouquinho aqui no alto,
sobre essas interferências, né? Então também acontece a interferência dos espíritos nesses eventos, como a gente lembra também que existe uma lei que ajuda nessa transformação, que impulsiona nessa transformação. O Mahal lembrou aqui, né, que o nosso foco muda com a circunstância e de fato ele não é percebido de imediato, mas com o passar do tempo a gente vai perceber essa mudança. Analisando nas entrelinhas, nós percebemos a mudança que houve na sociedade planetária a partir da Segunda Guerra Mundial. Quando nós tivemos, por exemplo, a criação das Nações Unidas, quando nós tivemos ali a emancipação da mulher. Vocês se lembram, né, que a gente falava sobre isso. Enquanto a sociedade era patriarcal, em que o homem saía para trabalhar como provedor e as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, na época da guerra os homens foram para a guerra e quem segurou a onda em casa e nos países de origem eram as mulheres. Quando os homens voltaram para retomar aquela posição, as mulheres falaram, não, nós não somos mais as mesmas. Porque começaram então a perceber essa força, ganharam essa emancipação e não queriam voltar para o lugar que estavam antes. Então esse tipo de situação nós observamos através da mudança da sociedade. E aí então a antropologia começa a mostrar para nós as mudanças sociais, ainda ali aquela minoria que se tornou, né, parte daquela maioria, e assim a gente vê tantas e tantas transformações acontecendo. O André colocou, né, tenho lido muitos relatos de pessoas que se curaram do Covid, né, estão tendo um outro olhar sobre a vida. Né? Então são visões individuais, André, e ao mesmo tempo visões coletivas. Né? Para quem assiste, por exemplo, ao Jornal Nacional, essas notícias que acontecem da pandemia, tem ali um pequeno quadro que eles apresentam que são as empresas solidárias, que é a Solidariedade S.A. E vai mostrando a quantidade de doações que as empresas estão fazendo para ajudar ali na manutenção da sociedade, com investimentos em equipamentos para a saúde, doações de cestas básicas, produção dessas substâncias necessárias para a prevenção, e fazendo doações de milhões de reais, milhões de dólares, podemos dizer assim. E no mundo todo isso tem acontecido, coisa que numa situação normal isso não aconteceria. Que empresa se daria ao trabalho de retirar do seu caixa 10 milhões de reais para simplesmente colocar isso para a sociedade? De graça. Certamente não faria. Mas numa situação como essa, nós vemos as coisas acontecendo. Então são mudanças de comportamento que despertam nas pessoas, né, uma sensibilidade que numa situação normal não seria percebido. Então esse olhar não é apenas individual, mas é empresarial, é governamental, é da sociedade como um todo, as pessoas mais solidárias, as pessoas mais preocupadas. Né? Então, nós veremos também todos os ganhos de tecnologia, de descobertas e tudo, mas essa mudança sutil no comportamento e na percepção das pessoas é aquilo que é mais importante. O Flávio colocou, nessa transformação deveria ser igual a que está na Jornada nas Estrelas, né, em que o dinheiro foi abolido da sociedade, pois todos se ajudariam mutuamente. Né? Daí, para a Federação Unida dos Planetas foi um passo. Né? Então, nesse caso, o Flávio, eu me lembro de ter lido um economista que ele falava sobre essas mudanças. Né? Já vou voltar para o nosso tema ali para a gente não dispersar muito. Mas ele falava sobre as diversas etapas econômicas da sociedade. Então nós tivemos ali aquela parte do mercantilismo, depois nós tivemos a parte da Revolução Industrial, na primeira, segunda e terceira Revolução Industrial, nós tivemos ali aquela tentativa de capitalismo e depois de socialismo, tivemos Guerra Fria, hoje estamos aqui vivendo a nossa parte, e ele falava que no futuro a próxima vai ser de compartilhamento, uma sociedade de compartilhamento, e não simplesmente daquele capitalismo que nada mais é do que você acumular capitais pela força do trabalho, mas vai despertar uma ideia mais solidária, em que as pessoas vão ver apenas aquilo que elas precisam e ver a necessidade do outro. É o que ele fez ali com uma previsão que a princípio pode parecer de fato utópica, mas nós vemos isso como algo que de fato pode acontecer a partir dos eventos que estão se desencadeando. O Hermes colocou, né, na Terra seria uma utopia, né, no mundo espiritual seria. Né, a transformação vai acontecer de fato. A Cindy colocou, né, eu confesso que estou oscilando bastante nesses dias, né, hora entre a esperança
para entre o desânimo, né? Essas demonstrações de solidariedade fortalecem bastante. Mas o descaso de muitos, né, e a responsabilidade diante dessa pandemia me deixa mal às vezes, né? O choque que a gente vai, né, perceber, né? Aqueles que resistem a essa mudança sofrerão então esse impacto. Mas a gente sabe, né, essa parte da esperança que deve ser mantida e fortalecida, da gente perceber que essa mudança está determinada. E aqueles que não aceitarem essas mudanças serão arrastados pela força das coisas. Então nós vemos essa resistência para essa mudança de atitude, essa mudança de pensamento é natural. Que muitos querem e queiram ir e muitos não queiram. Só que esses que não querem serão levados porque nós já sabemos que, pelas revelações que são trazidas para nós, que essa mudança não somente vai acontecer, como ela já começou há um bom tempo. Então nós estamos vendo essa resistência, aquela vontade de não fazer com que as coisas sejam diferentes do que são agora, mas inevitavelmente elas vão acontecer. Dudu colocou: não adianta ver fraternidade de alguns quando muitos ao nosso Estado mentindo absurdamente sobre os fatos ocorridos no país. Essa mudança vai acontecer. Sonja colocou: ontem uma idosa de 101 anos teve alta do Hospital do Rio, né? Ela passou pela gripe espanhola, ou seja, 2 pandemias, né? Não é interessante, né? Não é interessante conversar com ela, né? Ou seja, é realmente bastante muita história para ser contada, né? Mas vamos lá. Kardec coloca então aqui, né, que assim como essas leis de interferência dos espíritos nos eventos materiais, já que Deus não atinge diretamente, né, não age diretamente sobre a matéria, então, da mesma forma, as leis da guerra também acontecem dessa forma. Não é Deus que coloca os homens contra os homens. Então nós temos ali aquela cadeia de servidores que vão ali mobilizando a sociedade, né, vão conduzindo o pensamento dos homens para determinadas mudanças que são necessárias. Kardec destaca aqui uma observação. A comunicação do oficial, acima referida, foi obtida no dia 1º de julho, e esta foi no dia 22, por um outro médium. Então é inclusive destacado aqui que não são as duas comunicações não vieram de um único médium que poderia supostamente trazer uma ideia já elaborada. Então ele, mesmo que ele não tivesse intenção, ele poderia ser inconscientemente influenciado pelas mensagens. Pelo fato de virem de 2 médiums diferentes, isso já traz para nós uma autenticidade. Uma no dia 1º, outra no dia 22. Nada na pergunta indica a qualidade do primeiro espírito evocado. Qualidade que lembra espontaneamente o espírito que acaba de responder. Isso porque ele coloca, né? O espírito me disse tal coisa. Aí esse espírito Aragô coloca: mas aquele espírito não tinha compreensão. Mas aí fica a pergunta: mas espera aí, como é que esse espírito sabe que o outro não tinha condição? Se essas comunicações vieram de 2 médiuns diferentes. Então Kardec procura usar esse raciocínio, essa análise dessas 2 mensagens, para mostrar ali que espontaneamente o espírito falou sobre isso. E ele diz: esta circunstância é característica e prova que o pensamento do médium em nada contribuiu para a resposta. É assim que, numa multidão de circunstâncias fortuitas, o espírito tanto revela a sua identidade como a sua independência. Eis porque dizemos ser necessário ver muito e observar bastante. Só assim descobriremos uma porção de matizes que escapam ao observador superficial e apressado. Sabe-se que é preciso aproveitar os fatos quando esses se apresentam, e não os será provocando que os obteremos. O observador atento e paciente encontra sempre alguma coisa a respigar. Ou seja, aqui, né, o que é colocado para nós trata é um detalhe muito mais técnico para falar sobre o valor daquela comunicação de acordo com as circunstâncias em que ela surgiu. Número 3. Ainda agora voltando, né, falando para nós aqui sobre os fenômenos da natureza. A mitologia se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades.
Então lembra que na mitologia nós tínhamos ali, né, não apenas mitologia na greco-romana, mas outras mitologias também falavam sobre deuses, deus da chuva, deus do sol, deus da fertilidade e outros deuses, né? Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? É de tal modo destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Ou seja, não são deuses responsáveis por esses fenômenos, né? Mas ele começa a falar aqui então com mais profundidade dos detalhes que dizem respeito a esses eventos. Kardec volta aqui de novo perguntando: no começo de nossas comunicações, os espíritos nos disseram coisas que parecem confirmar esse princípio. Falaram, por exemplo, que certos espíritos habitam mais especialmente o interior da Terra e presidem os fenômenos geológicos. A resposta: sim, e não tardareis muito a ter a explicação de tudo isso. Então já começa a trazer para nós informações que não podem ser comprovadas, mas então ele coloca para nós ali à disposição para aguardarmos e observarmos, né, de que modo que essas informações se desenvolverão. Porque assim como nós tivemos, só para trazer um exemplo para vocês, falando sobre esses elementais, esses princípios espirituais que habitam o interior do planeta, que vivem junto dos animais, que vivem junto da vegetação, coisa que nós não temos um detalhe mais profundo a partir da visão doutrinária, Kardec também começou a falar sobre os próprios animais. Quem são os animais? Qual é a origem desses princípios? De que forma que eles evoluem? Então nós tivemos algumas informações sobre esses temas, mas vemos assim que, como a base de Kardec, a principal preocupação que ele tinha era trazer para nós essa revelação desse mundo espiritual, diferente do mundo dogmático que nós conhecemos, né, através dos estudos tradicionais religiosos. Então ele não teve tempo e nem havia interesse naquele momento em estudar um pouco mais, em aprofundar um pouco mais esses assuntos que não são tão relevantes para dizer para nós sobre questões que não dizem respeito principalmente ao espírito. Porque na verdade tinha que falar quem é o espírito, quais são as suas condições morais, a origem de suas dores, o princípio da sua evolução. Então ele começa a trazer para nós uma série de situações que dizem respeito ao espírito humano. Mas agora, se por acaso ele desviasse e começasse a falar como vivem os espíritos, percebemos assim essa ausência de informações, né, sobre as habitações, sobre as comunidades do mundo espiritual. Então, e até mesmo sobre os detalhes das atividades que os espíritos fazem, né? Falam sobre as atividades do espírito, estudo e trabalho, mas não traz detalhes sobre isso. Detalhes que nós obtivemos a partir dos livros de André Luiz e também de Manuel Filomeno de Miranda. E de outros espíritos também, naturalmente, outros autores espirituais. Mas aqui nós vemos assim que a preocupação não era essa. Por isso, quando se fala sobre esses espíritos que provocam fenômenos geológicos, fenômenos meteorológicos, presidem ali o equilíbrio da natureza e tudo mais, nós temos pouquíssimas informações. Que com o passar do tempo nós teremos, por isso que é colocado para nós aqui por esse espírito também. Não tardareis muito a ter explicação de tudo isso. De que modo que viriam essas explicações? Aqui através das obras de Kardec mesmo, através de outros autores, como André Luiz, por exemplo. Então é através dos estudos que a gente vai analisando. O soldado lembrou aqui, né, a doutrina espírita separa o humano do animal. Porém, eu particularmente vejo tudo igual. Apenas o humano possui um intelecto mais aprimorado, né? Não, na verdade a doutrina espírita não separa do animal, né? Ela mostra, inclusive, soldado, no livro A Gênese, a evolução do espírito como partindo dos princípios inteligentes dos reinos inferiores para chegar no reino humano. Ele só não detalha esse início. Né? Então, assim, essa parte inicial não diz respeito, porque o contexto em que a doutrina espírita foi apresentada para nós era um contexto em que você tinha que brigar com religiões. E você tinha que brigar também, brigar entre aspas, brigar contra religiões e brigar contra a ciência.
se você se prende a trazer já essa dificuldade, né? Inclusive nós já chegamos a falar sobre isso, dessa dúvida que se tinha sobre a relação do espírito do princípio, ou do espírito animal, com o espírito humano. Naquela época, nós lembramos que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 e em 1859 que Darwin trouxe a origem das espécies, falando dessa relação entre os animais e os homens, ou seja, os primatas e os homens. Então, até mesmo na primeira edição do Livro dos Espíritos, nós fizemos uma comparação sobre isso. Na primeira edição, alguns espíritos disseram, olha que interessante, alguns espíritos disseram para Kardec, na primeira edição do Livro dos Espíritos, que o homem era uma criação especial, era um ser especial. Depois, na segunda edição, disseram que não, os espíritos dos reinos inferiores evoluem para chegar no reino animal. Então houve uma mudança de opinião, exatamente porque os primeiros espíritos que orientaram Kardec tinham essa visão diferente. Não, todos especiais no sentido de terem sido criados separados dos animais, e não como uma evolução, nesse sentido. Então eram seres especiais, da mesma forma que era colocado, por exemplo, na Bíblia, que Deus criou o homem do barro e os animais vieram depois de uma forma diferenciada. Os espíritos afirmaram para Kardec na primeira edição. Depois, na segunda, que veio pós-lançamento da evolução das espécies, né? Então, nessa segunda edição, os espíritos já mudaram a opinião, disseram que não, o espírito evolui dos reinos inferiores para os reinos atuais. Mas como é que você vai se preocupar com isso? Se quando Darwin lançou esse livro, ele era anglicano, a gente lembra, né? Ele era anglicano, vivia na Inglaterra, né? A religião anglicana foi uma daquelas, né, que houve ali a reforma religiosa, se separando do catolicismo. Ele foi excomungado pela igreja dele, e ele foi ali atacado pelos pares da ciência. Lembrando que o naturalismo naquela época, nós estudamos inclusive 2 ou 3 naturalistas aqui que trouxeram as suas psicografias, né? Inclusive Humboldt, que nós vimos aqui agora há pouco. Então, ele não apenas incompreendido, como ele foi atacado, ele foi desmoralizado perante a ciência, mas ele manteve a sua posição. Mas para Kardec, quando o Livro dos Espíritos então começou a trazer essas informações, o foco era o homem, e não voltar para resgatar ali a relação entre os homens e os animais, né? Mas vamos lá, seguindo aqui em frente. Eu só trouxe para vocês esse raciocínio para vocês perceberem, né, que assim como os animais, os elementais também não foram seres que foram ali bem explorado, um assunto bem explorado, um assunto bem compreendido, né? Porque viria no tempo certo, quando essa base de entendimento nosso a respeito do espírito humano tivesse bem compreendido. Então nós temos muito ainda o que aprender, né? Deixa eu ver aqui. Marrou colocou, né, tem kardecista que bate na gente, né, se dissermos que evoluímos do animal irracional, né? Não, mas aí se houver um kardecista, entre aspas, que fala isso, Marral, é porque não estudou adequadamente, né? Porque o próprio Livro dos Espíritos e a Gênese fala sobre isso, né? Apesar de que Kardec na Gênese, ele tem ali também falta para ele alguns elementos para poder complementar essa relação do homem com o animal. Porque a ciência da época não trazia uma informação mais completa dessa conexão entre os reinos, né? Então, é coisa que nós já estudamos em outra oportunidade, a gente pode voltar a falar sobre isso no futuro. Continuando aqui para nós. Os espíritos que habitam o interior da Terra e presidem aos fenômenos geológicos são de uma ordem inferior? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem. São de uma ordem completamente diversa. E aí então nós já estudamos, né, lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala que nós temos aqueles espíritos que determinam
determinadas tarefas e tem aqueles espíritos que cumprem essas tarefas. Geralmente esses que cumprem as tarefas são espíritos ali de uma ordem inferior, de uma ordem que apenas ali atendem às demandas que são enviadas do plano superior, que são na verdade os operários, mas são espíritos que ainda não atingiram a condição humana. Mas, mais uma vez, esse assunto ainda tem muito a se desenvolver e essas informações que nós temos hoje não podemos colocar como sendo definitivas, até pela escassez de informação que existe. 6. São espíritos que se encarnaram em homens como nós, que os serão e que já foram. Dir-vos-ei mais a respeito dentro de pouco tempo, se o quiserdes. Então, foi colocado aqui essa possibilidade, né? Aqui, voltando agora para o Livro dos Espíritos, para a gente ver quais são as questões que Kardec apresentou para nós, só para a gente fazer uma comparação entre a revista e o livro, na questão 536. Os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Percebem que nós já estudamos sobre isso nesses artigos que nós estamos lendo, né? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Aí ele desenvolve essa questão 536A. Esses fenômenos sempre objetivam o homem, porque a gente lembra, né, que esses fenômenos naturais, a impressão que dá é que parece que é sempre para poder fazer com que o homem seja afligido no seu modo de viver. Ou é um terremoto, ou é um vulcão, ou é uma tempestade, uma enchente, um tsunami, qualquer coisa do gênero, né? Então a gente só dá valor para isso quando nós temos uma comunidade que é afetada. Por isso Kardec pergunta se o objetivo disso acontecer no nosso planeta é sempre para avisar o homem. A resposta: algumas vezes tem uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, se por acaso nós temos ali uma erupção vulcânica, nós lembramos que existem ali, né, existem pressões no interior da Terra que acabam utilizando como válvula de escape, né, essas fissuras na crosta e provocam então um terremoto. Só que infelizmente nós temos comunidades em volta dele. Mas a Terra precisa desses ajustes. E nós lembramos que os estudos geológicos atuais trazem para nós algumas explicações sobre essas mudanças, né, da geologia, das placas tectônicas, dos ajustes dessas placas que acabam provocando terremoto, só que em cima dessas placas tem uma comunidade. Então o terremoto que é para ajustar essas placas, que é resultado dos ajustes dessas placas, acabam afetando essa comunidade. Então a impressão que dá para nós é que os protagonistas desse evento são os homens, sendo que na verdade o protagonista, o verdadeiro protagonista, né, ou a verdadeira protagonista é a Terra. Ou seja, o nosso planeta está se ajustando. Então nem sempre o homem tem esse objetivo. Agora a gente lembra, como é o caso, por exemplo, dessa pandemia que a gente está vivendo, o objetivo é realmente abalar a humanidade, por aquilo que nós vemos, né, não é uma informação científica. Kardec, mais uma vez, ele insiste nessa mesma questão, falando sobre essas causas fortuitas, se o homem é o objetivo. Na questão 536b, ele coloca: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Resposta essa que nós vimos aqui agora há pouco também nesses artigos. O Espírito respondeu então: mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então estou só relendo aquilo que nós acabamos de ler. 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora,
eles nos representavam, esses deuses ou esses espíritos, com atribuições especiais. Assim, alguns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Tão pouco destituída de fundamento que está ainda muito aquém da verdade. 537A, desdobrando um pouco mais essa questão. Olá, Mazé. Pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses seres e os compreendereis melhor. 538. Estou lendo rápido porque a gente acabou de ver isso, né? Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão ou que o foram? Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Segundo o seu papel, for mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam, que eu comentei com vocês agora há pouco. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, e os espíritos, entre os espíritos, como entre os homens. Então aqui já é uma informação complementar que Kardec traz. 539. Isso, Mahal, são esses chamados elementais, né? Só que esses elementais, quando nós estudamos, eu vou trazer para vocês aqui daqui a pouquinho, quando nós estudamos sobre isso, eu comentei sobre todo o mito que existe entre os elementais, desde de uma forma positiva como de uma forma negativa. Quando você pega, por exemplo, um duende, que é um espírito travesso, Kardec fala das diabrites dele, lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, mostrando que são espíritos de uma categoria moral inferior. Por isso eles fazem ali as suas diabrites e tal, e ele cita esses gnomos. Os duendes, desculpem. Aí quando ele fala sobre os gnomos, aí nós temos ali então as fantasias, né, das fadas, dos gnomos, das salamandras, né, e outros elementais que presidem a natureza, as flores. Inclusive Kardec também, na Revista Espírita, ele fala sobre o espírito das flores. Então nós temos assim, são informações que ficam dispersas, soltas, né, que Kardec não consegue trabalhar de uma forma conjunta, de uma forma profunda, exatamente porque faltam ainda esses detalhes. Faltam pesquisas mais profundas a respeito desse tema. Na questão 539, na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúne em massa? Em massas inumeráveis. Então a gente fica imaginando, né, no caso de um tornado, de um furacão, por exemplo, que acontece, o que será que nós veríamos a partir de uma visão espiritual? Se nós víssemos, por exemplo, coisa que aconteceu no fim do ano passado, dá um ok na área de texto, pessoal, por gentileza? Só para orientar, obrigado. Então, no fim do ano passado, nós tivemos aqueles incêndios que aconteciam na Europa, na América do Norte, na Amazônia e tudo mais. Qual seria o efeito desses incêndios sobre esses elementais que cuidam dos vegetais e dos animais? Desses espíritos que ali estão agindo, né, atuando junto a esses seres vivos para ajudar no seu desenvolvimento. E quando vem, por exemplo, um incêndio como esse, trazendo uma grande destruição. É coisa que a gente não sabe exatamente por falta de informação. Nós temos poucas informações, mas certamente todo ser vivo, quando ele é destruído, principalmente dessa forma, sofre ali uma grande agitação, um grande abalo. Esses seres vivos não estão isolados na natureza, eles estão acompanhados por esses espíritos que presidem o desenvolvimento desses seres. Então nós temos ali envolvidos esses espíritos, nós temos ali envolvidos, temos envolvido também envolvida a lei da destruição,
temos ali objetivos que nós não compreendemos. Isso mostra, né, o quão ignorantes nós somos ainda com relação a esses mistérios, esses fenômenos que aqui acontecem na nossa natureza. Então aqui fala sobre essas massas inumeráveis. Kardec inclusive fala sobre a ação dos espíritos na natureza, no livro A Gênese, lá no Milagres e Predições segundo o Espiritismo, quando ele fala daquela tempestade que Jesus aplacou e tudo mais, né? Atravessando ali o lago de Genezaré, eu acho, alguma coisa assim, né? O soldado colocou, né, você poderá... mas soldado, temos que ter paciência para chegar a essa hora, né? Todo mundo gostaria de saber isso agora, né? E você acha que eu não vou fazer fila lá do outro lado? Pois é, né? Marral colocou, né, pode até haver informação, mas se não as aceitarmos não adianta nada. Não, detalhe, Marral, não são as informações, é o embasamento para ela, né? A gente tem que ter sempre aquela coisa do controle universal dos espíritos, com pesquisa direcionada para isso. Eu sempre comentei, né, é uma pena que hoje a nossa sociedade, a sociedade espírita atual, centros espíritas, estudiosos, pesquisadores, é muito estranho que nós não tenhamos nos reunido, ou eles, né, nós falamos deles porque eles trabalham ali nessa parte mais de coordenação da produção desse material, poderia juntar, por exemplo, ali um grupo de estudiosos e fazer o que Kardec fez. Um grupo de médiuns com muitas perguntas, para fazer com que os espíritos respondessem sobre temas que não foram explorados, relacionados, por exemplo, a esses reinos inferiores da natureza, aos animais e outras informações. Então, e eu também acho, concordo plenamente, Marral. Então eu lamento muito por isso que a gente fique na dependência de um material que foi produzido há 160 anos, sem que nós não tenhamos formado, né, outros comitês de estudos com médiuns para fazer a mesma coisa. Que não é uma coisa difícil, é apenas a vontade, mas a pergunta fica, por que será que não fazem isso? Por que será que não elaboram mais um livro que, em vez de ter 1019 perguntas, de um livro de 5.000 perguntas? Porque nos tempos atuais que nós estamos vivendo, não essa pandemia especialmente, mas com o desenvolvimento do conhecimento, com o desenvolvimento da filosofia, da ciência, pois é, mas que medo que eles têm? Por que falta assim? Não precisa ter um dirigente. Hoje a gente lembra que a direção, por exemplo, de algumas instituições não ficam a cargo de uma única pessoa, mas fica ali a cargo de um colegiado. Juntar, por exemplo, ali espíritas de várias áreas de conhecimento. Então nós temos, por exemplo, um grupo de veterinários espíritas, grupos de médicos espíritas, grupos de cientistas espíritas, e começam a elaborar perguntas e coloca para os espíritos responderem. Nós vimos aqui que para nós é uma coisa tão simples, do nada os espíritos trazem para nós informações. Imagina se eles forem evocados. E é aquilo que eu sempre falo para vocês, né, uma coisa que me coça, que me coça assim desesperadamente, que é aquela coisa de você pegar, como a gente já viu, historiadores espíritas, de você evocar, por exemplo, espíritos que viveram em determinadas épocas da história do nosso país, da história do mundo, e falar assim, olha, vem contar a sua história, como aconteceu lá em Contestado, naquele documentário que nós vimos, né, um documentário feito por entre aspas, por um civil, ou seja, por um não espírita, que utilizou 20 médiuns da Umbanda para fazer evocação de espíritos que viveram durante a Guerra do Contestado. E por que não fazemos isso com a época da escravidão, com a época do Império, com a época da República lá no início? Por que isso não acontece? É uma coisa que eu não me conformo. Eu penso assim, mas está tudo na nossa mão, nós temos pessoas competentes, temos médiuns dispostos, perguntas que não acabam mais, por que isso não acontece? Aí eu fico apenas na lamentação, né? É uma pena que nós não tenhamos essa visão de aproveitarmos, né, ficarmos apenas vivendo em torno daquele passado. Não que Kardec esteja desatualizado, não é isso. Eu jamais diria isso. Mas é que de Kardec para cá, as informações dele permanecem. Mas de lá para cá, muitas outras questões surgiram. Quando ele falava sobre a guerra, por exemplo, Kardec colocava sobre as guerras que aconteciam na Europa, de um país contra outro. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, ficamos à beira de um hecatombe nuclear. Olha quanta coisa poderia ser extraído de tudo isso.
a genética sendo descoberta, o genoma humano, tivemos ali, nossa, tanta coisa, por que nós não exploramos isso? Eu lamento tanto. A Miriam colocou nela em cima, até existem algumas iniciativas com temas mais específicos, né, mas não são feitos, Miriam. O problema é que isso não é feito de um modo bem embasado com o controle universal, de você mandar essas mesmas perguntas para vários grupos, depois fazer o consenso, porque do contrário isso ficam livros publicados nas prateleiras de livraria. Nome do autor, fulano. Quer dizer, é a opinião dele, mas se você pega, por exemplo, uma federativa e você junta esse grupo para trazer esse livro dizendo assim, olha, isso aqui foi pesquisado por tantos espíritos, tantos médiums trabalharam, o mesmo método de Kardec, seria uma coisa completamente diferente. Mas, né, vamos em frente, né, ficamos nós aqui na lamentação. Tanta coisa para a gente desenvolver, mas parece que nós ficamos estacionados no tempo. André Luiz, por exemplo, os livros dele, que nós estamos estudando, o livro dele é de... O que nós estamos vendo agora, o Ação e Reação, é de 1959. 59, nós já estamos ali há 60 anos desse livro. Sim, tem muita coisa atual, muita coisa para a gente aprender, mas quanta coisa surgiu de lá para cá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que vocês escreveram. Agora a gente está filosofando demais, né? Até desviei aqui do objetivo do estudo. O soldado colocou, né, individualmente é possível estar muito bem intencionado, mas a humanidade precisa estar preparada intelectual e moralmente para ter acesso ao conhecimento avançado. Não, soldado, a gente não fala sobre os espíritos anteciparem informações que nós não estamos ainda preparados, mas para investigarmos aquilo que hoje existe, né, de você perguntar sobre algo que está aqui no nosso cotidiano. Então não é aquela ideia de como, por exemplo, o livro Entre Dois Mundos, que tem muitas informações que foram meio que antecipadas por André Luiz, né? Mas hoje nós temos coisas aqui do nosso dia a dia, por que não perguntamos tudo isso? Dudu colocou, né? Nós teremos, deixa eu ver aqui, uma palavrinha que eu não entendi que você colocou ali, Dudu. Nós tememos não conseguir diluir através dos pensamentos essa força da natureza que de vez em quando movimenta certas regiões do planeta, enquanto não modificarmos a nossa psicosfera mental. Essa força ficará sempre trazendo em épocas algumas tragédias, aplacando desencarnes planejados pelo plano espiritual. Isso é fato, né? Sim, né? Faz parte inclusive desse momento de transição. A Miriam colocou, né? Acho que seguir as orientações de Kardec para um controle de qualidade pode ser uma das dificuldades, mas a receita está pronta, né? Por que não? Deixa eu ver aqui. Hermes colocou, né? Será que porque iria remontar a um passado triste? Depende da forma como nós abordamos os assuntos, né? Que a gente pode pegar um tema do passado e pegar ali de uma forma proveitosa, de uma forma construtiva. Mas enfim, pessoal, parando aqui agora, deixa eu diminuir aqui a intensidade da minha indignação diante de tudo isso, né? Vamos aqui para a última questão. 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e irrefletido? Uns sim, outros não. Faça uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos, os corais nesse caso, né? Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessário para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as necessidades ou sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro, executam. Mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida,
comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda pode abranger o conjunto. Então, inclusive essa frase final aqui nessa resposta, que fala, né, de tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo e tudo mais, então a gente fala bastante sobre isso. E aí então quando a gente vê ela colocada dentro de um contexto, dá para entender a sua real profundidade. De nós vermos então que nesses fenômenos da natureza nós temos esses espíritos primitivos, esses espíritos nessa condição em desenvolvimento ainda, primitivos no sentido de estarem naquela primeira fase, não primitivo no sentido inferior, em que uns são melhores do que o outro, cada um dentro do seu estágio, né? Mas quando nós pegamos esses espíritos primitivos que agem sob o comando de uma inteligência superior, eles mesmos estão em processo de desenvolvimento. E eles então, a partir de determinada fase dessa evolução, tomarão consciência e passarão não apenas a ser conscientes, mas também passarão a presidir tudo aquilo que acontece. Então nós vemos assim que, resumindo tudo isso que nós estamos conversando, nós vemos então que esses grandes fenômenos têm por objetivo interferir na vida dos homens, como foi o caso dessa guerra de Solferino que nós vimos, tem por objetivo tratar dos ajustes, né, da acomodação aqui do nosso planeta, né, na natureza, como nós chamamos, e ao mesmo tempo nós temos também a vontade de Deus com objetivos que nós ainda não compreendemos. Então tudo isso encaixado tudo isso encoberto, né, por esse grande véu de mistérios que nós ainda não conseguimos compreender. Por isso então a gente conecta agora com aquela ideia da necessidade de nós fazermos novas pesquisas através das comunicações com os espíritos, pedindo para que eles esclareçam melhor esses eventos, esclareçam melhor esses elementos da natureza, para que nós não fiquemos assim fantasiando, criando teorias infundadas, baseados apenas em achismos, em fantasias, em misticismos que nós mesmos criamos. Então esse é um dos temas assim muito pouco explorado, de vermos uma situação acontecendo, por que isso acontece? Eis aí o grande mistério que nós temos que desvendar ainda. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, nós finalizamos aqui esse nosso artigo intitulado Tempestade, papel dos espíritos nos fenômenos da natureza, que nós vimos inicialmente que pela resposta inicial o espírito respondeu que era apenas a vontade de Deus, e que depois aqui a Aragô trouxe para nós essa resposta dizendo que sim, há essa interferência dos espíritos no mundo corpóreo, seguindo uma determinação superior, uma determinação divina. E aqui depois, no final, nós temos aqui agora um próximo artigo, que ele é até um pouco... não é muito extenso não. Intitulado aqui o próximo que nós vamos estudar,